Boa noite, bem-vindos ao Data Vénia desta semana. Hoje temos o prazer e a honra de receber a doutora Cília Meireles, que é deputada do CDS na Assembleia da República, que vai discutir aqui um tema bem oportuno, não é, Paulo Ferrinho? E agora passo para ti a emissão. Obrigado, Paulo. Mais uma semana Data Vénia, nesta quarta temporada, 24º programa. Hoje vamos discutir um tema que está na ordem do dia, que são as candidaturas independentes às autarquias locais. E temos uma excelsa convidada, que é a doutora Cília Meireles, que é advogada e neste momento é deputada na Assembleia da República, eleita pelo Distrito do Porto, pelo CDS-PP, e que nos vem ajudar nesta semana a tentar descomplexificar esta linguagem que está na ordem do dia, como já disse, relativamente às candidaturas de cidadãos independentes, de grupos de cidadãos, às autarquias locais, nomeadamente às câmaras, às assembleias municipais e às assembleias de freguesia. Antes de introduzir a nossa convidada no tema, só para todos que tenham curiosidade e que possam pesquisar, a nossa base jurídica hoje do programa é a Lei Orgânica número 1/2001 de 14 de agosto, que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais, e vamos falar particularmente de uma alteração, que foi a nona alteração desta lei, que foi a Lei Orgânica número 1/2020, de 21 de agosto, que procedeu à alteração substancial relativamente aos cidadãos independentes, ao grupo de cidadãos independentes, no sentido dos requisitos previstos pela lei para se poderem candidatar. Nomeadamente, esta alteração foi feita pelo PSD, pelo PS e pelo PSD, com os votos contra de todos os outros partidos representados na Assembleia da República, e visaram alterações cirúrgicas, sobretudo nos procedimentos que são obrigados os cidadãos independentes que se querem candidatar às autarquias locais, no sentido destas alterações que eu passo a explicar. Tem que haver listas candidatas para a Câmara e para a Assembleia Municipal diferentes das Assembleias de Freguesia. Os símbolos e as siglas das candidaturas às Assembleias de Freguesia têm que ser diferentes dos símbolos e das candidaturas às câmaras e às assembleias municipais. As assinaturas recolhidas para as assembleias de freguesia não podem ser aproveitadas para as candidaturas às câmaras municipais e às assembleias municipais. Não podem utilizar o nome partido ou coligação no slogan que se apresentam às eleições. Aumentaram as percentagens da recolha de assinaturas, para que é exigido mais assinaturas para poderem fazer essas candidaturas. Existe também, não pode haver, os candidatos às assembleias, os candidatos à Câmara não podem repetir às assembleias municipais, obriga o reconhecimento de assinaturas de muitos dos proponentes para demonstrar que são do Conselho e das próprias freguesias onde se candidatam. Portanto, existem alterações substanciais relativamente a este diploma que eu disse, que é a Lei Orgânica 1/2001, e que veio criar entropia, isto é, veio criar enormes dificuldades a muitos dos movimentos independentes. Neste momento já existem praticamente uma dezena de câmaras presididas por cidadãos independentes e mais três dezenas de presidências de juntas de freguesia. Portanto, basicamente é este assunto que nós vamos discutir com a senhora deputada Cília Meireles e mais ainda que hoje, quando estamos a gravar, hoje quinta-feira, foi discutido na Assembleia da República vários projetos de propostas de lei, do CDS, Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do PCP, no sentido de revogar esta lei orgânica 1/2020, e foi impedido pelo Partido Socialista e pelo PSD a votação em plenário, atrasando e muito estas alterações que são reivindicadas pelos autarcas independentes. Basicamente é isto que nós vamos discutir, agora introduzindo a discussão da doutora Cília Meireles, da qual agradeço a simpática e a amabilidade de vir ao Data Vénia. Vou ler uma frase do José Saramago, que é um escritor que eu gosto muito, que diz assim: o grande problema do nosso sistema democrático é que permite fazer coisas nada democráticas democraticamente. Concorda com esta frase do José Saramago? Isto é, os partidos estão-se a impor aos movimentos independentes porque têm medo de que os cidadãos independentes tenham mais força nas autarquias locais. E muito obrigado pela sua presença, senhora deputada. Eu é que agradeço o convite. Eu não sei se esta frase é um sintoma disso. Agora, até porque eu também gostava de lembrar, eu não conheço nenhuma democracia do mundo que seja uma verdadeira democracia em que não haja partidos. Agora, é evidente que
as candidaturas autárquicas independentes corresponderam a uma vontade das populações, e tanto corresponderam, em alguns casos foram candidaturas independentes que surgiram de divergências em partidos, noutros casos foram candidaturas independentes de verdadeiros independentes, e eu acho que é legítimo que alguém que não se revê em nenhum partido, mas que tem um projeto para um concelho ou para uma freguesia, que pessoas se possam juntar, se possam agrupar e se possam candidatar, parece-me que isso que é legítimo. E, vamos ser francos, aquilo que o PS e o PSD aprovaram foram formas de atrapalhar e de criar dificuldades a uma candidatura. Aliás, eu, na altura, utilizei o exemplo da candidatura Rui Moreira porque foi às proibições todas. É impedimento de utilização dos mesmos nomes, que no caso a candidatura tinha um slogan que era o nosso partido é o Porto, ou o Porto o nosso partido, não podia nada, não podiam utilizar a mesma sigla, não podiam utilizar o nome do candidato, não podem sequer utilizar a expressão partido, portanto tornou-se proibido de muitas formas diferentes aquela organização, que é uma organização de cidadãos para se candidatarem à Câmara, à Assembleia e às freguesias, e portanto eu acho que sim, que aquilo que houve foi uma tentativa do PS e do PSD, com a abstenção do PCP e do PEV, de dificultarem as candidaturas de cidadãos independentes. Acho que depois perceberam que não podia ser. Aliás, não tem sentido nenhum, porque isto vem tudo à boleia de se dizer estamos na pandemia e, portanto, vamos facilitar as coisas, porque não é tão fácil recolher assinaturas se tivermos dever de recolhimento e se as pessoas não puderem sair à rua, como, quer dizer, o que faria sentido era facilitar, não é dificultar. E à boleia disto veio-se criar uma série de complicações que tornam completamente impossível e, sobretudo, partem de um pressuposto, é que não é possível um grupo de cidadãos e eleitores juntar-se e ter uma candidatura a todos os órgãos municipais, ou seja, apresentarem candidatos à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às juntas de freguesia. No fundo é isto que vem proibir, é dizer, este senhor quer se candidatar à Câmara, tudo bem, mas não pode ter pessoas que o apoiam e que se isso seja reconhecível em Assembleia, candidatos a freguesias e candidatos à Assembleia Municipal. E eu acho que isso é, obviamente, uma maneira dos partidos retirarem poder a estes independentes que se candidatam às câmaras e que têm o apoio popular para ganhar, o que é inaceitável. Nós podíamos chamar esta proposta de lei que alterou a lei número 1A de 2020 uma lei ad hominem, uma lei Rui Moreira, porque parece que foi feita de propósito para que os grandes partidos não conseguem conquistar a Câmara do Porto e depois utilizam expedientes jurídicos para conseguir retirar a Câmara aos independentes. Ou a Câmara de Porto Alegre também é independente, por exemplo, e que também grandes partidos também a conquistam, ou pretendem conquistar. Não acha que isto que é uma forma de cercear a intervenção democrática dos cidadãos? Acho que é uma forma e acho que, não sei se é uma lei, ela não se aplica só à candidatura de Rui Moreira, aplica-se a várias outras, mas eu acho que ele foi a grande inspiração destas alterações legislativas. Lá está, porque calha ser um movimento que utiliza a expressão partido, mas que toda a gente compreende que não é um partido. Acho que toda a gente percebe que o Porto, o nosso partido, ou o nosso partido é o Porto, é precisamente a dizer que não é um partido, é quase um trocadilho, e portanto não há razão nenhuma razoável ou lógica para isto ser proibido por lei e se tornar ilegal. Mas ilegal porquê? Não tem... Toda a gente entende que isto não é um partido que se vá candidatar, ou que entende que não é um partido no mesmo sentido dos outros. Eu acho que isto que é uma tentativa... lá está, tentar conseguir com um artifício legal aquilo que não se consegue nas urnas. Mas o CDS-PP teria exatamente a mesma posição se não fosse apoiante do Rui Moreira na Câmara do Porto, se não tivesse interesses legítimos e diretos nesse movimento independente que suporta o movimento Rui Moreira, porque as pessoas dizem que o CDS tem um bocado agora uma inclinação especial porque está no movimento do Rui Moreira. Bom, não é a única candidatura independente, nem somos o único partido a apoiar uma candidatura independente, mas eu gostava de dizer que, de facto, quando o CDS decidiu apoiar este movimento independente foi relativamente precursor, não era comum, ou foi quase caso único, pelo menos para o CDS foi a primeira vez que aconteceu, em que um partido disse, está bem, eu nesta Câmara não me vou candidatar, vou apoiar uma candidatura independente. E, portanto, isto também demonstra uma forma diferente de fazer política, mas é uma forma autárquica, é uma forma com a qual eu estou confortável. Não vejo problema nenhuma nela, muito pelo contrário, acho que é uma forma que tem vantagens. E, obviamente, eu sou militante de um partido, não tenho nada contra os partidos, muito pelo contrário. Agora, acho que quando há vontade popular, quando há um projeto bom,
mas que não é contrário ao partido, mas que não se identifica com o partido, eu na altura apoiei essa solução e acho que ela foi uma boa solução, o que é, obviamente, depois a gestão da cidade vai avançando. Mas eu gostava também, só para dizer isso, não acho que haja nada de errado com os partidos apoiarem movimentos independentes, desde que não... sobretudo verdadeiros movimentos independentes, porque eu acho que isso as pessoas reconhecem. Uma coisa é um candidato desavindo de um partido. Outra coisa, e eu isso de facto acho que andar a saltar de partido em partido não é uma coisa que eu gosto. Agora, um candidato que genuinamente não quer ser militante de um partido, mas sente-se confortável com o apoio de um partido. Então, se nós achamos que ele dá um bom presidente de Câmara, não vamos apoiar, mas não vamos apoiar porquê? Porque não tem lá o símbolo. Isto é suposto ser sobre ideias, não é suposto ser sobre símbolos. Portanto, não vejo problema nenhum. Doutora, face aos calendários, face hoje à proposta do PS e do PSD de não votar os projetos de lei que estavam propostos pelos partidos, incluído o CDS, que vai atrasar no mínimo mais de 30 dias para estudo e de impacto. Não é essa parte que explicar. Então. Não é bem assim, eu explico. Sim. De facto, isto é uma enorme atrapalhada, nunca devia ter acontecido, mas o problema não está nesta baixa hoje sem votação. O que é que acontece? Vou tentar explicar de maneira simples, mas estes projetos são discutidos na generalidade, que é genericamente. O normal é haver uma primeira votação na generalidade em que os partidos dizem se sou a favor ou contra ou abstenho, e depois baixa tudo à Comissão. O que é que quer dizer baixar à Comissão? Agora vamos trabalhar artigo a artigo, vamos ver a redação artigo a artigo. O que é que à partida irá acontecer hoje? É o que se chama a baixa sem votação. É para já os partidos não votam os projetos uns dos outros e vão discuti-los artigo a artigo. No fundo, o que se vai tentar é chegar a uma redação em comum que depois possa subir. Portanto, se tudo correr conforme os compromissos que estão hoje a ser assumidos, daqui a 30 dias temos um projeto já final. É um bocado de tempo, melhor era que isto não tivesse acontecido, mas 30 dias para se fazer este projeto todo, para se ouvir, obviamente depois tem que se ouvir várias entidades, pode não ser excessivo, porque se nós estamos no dia 8 de Abril, se este processo tiver acabado no dia 8 de Maio, não é assim, ainda bem a tempo. Claro que isto já causou transtorno, eu também gostava de chamar a atenção, que quem organiza candidaturas independentes, eu acho que percebe que isto já causou muito transtorno. E enquanto isto não tiver terminado, isto também está a perturbar quem quer recolher assinaturas, ainda para mais no meio de uma pandemia. Portanto, é preciso que se perceba que só isto que aconteceu e só isto que o PS fez, que agora pelos vistos está arrependido, há pessoas que se calhar há 6 meses teriam decidido candidatar-se porque em sítios muito populosos pode ser mais fácil, e para pessoas mais conhecidas, mais mediáticas, pode ser mais fácil encontrar assinaturas, mas isto não é assim tão fácil como isso, e portanto eu tenho pena porque acho que há pessoas que se calhar já foram desincentivadas de apresentar candidaturas. Por isso mesmo, porque mesmo as regras da recolha das assinaturas mudaram, não é? Claro, a Comissão Nacional de Eleições... A Comissão Nacional de Eleições tem um manual para a própria recolha de assinaturas, diz que tem que ser individuais, tem que ser certificadas, tem que ser obrigatoriamente todas reconhecidas no sentido para não haver fraudes, ser pessoas de outro conselho a fazer essa propositura, que é assim que a lei diz. Mas diga, por exemplo, eu trago aqui um caso, Penafiel, onde é a minha residência. Para se poder candidatar à Câmara e à Assembleia Municipal são preciso 1855 assinaturas. E depois, não é preciso depois recolher as assinaturas para as Assembleias de Freguesia se forem movimentos, se for um único movimento independente que integra os 3 órgãos. Será que isto não foi a forma dilatória que encontraram de matar os movimentos independentes? Porque é quase praticamente impossível de cumprir todos os requisitos que estão na lei. É quase uma inutilidade superveniente a essa própria lei, não é? Pois, por isso é que eu não acho que a lei havia alguns aperfeiçoamentos que se podiam fazer, mas não eram estes que foram feitos. Isto veio tornar, por todos os pontos de vista, isto veio tornar a lei mais difícil. E eu acho que o objetivo foi esse, nítido, dificultar as candidaturas independentes. Qual é a sua opinião sobre o pedido de fiscalização sucessiva da inconstitucionalidade pedida pela Provedora de Justiça? Isto não era um motivo mais do que suficiente para reconhecer que a lei é inconstitucional? Pois eu acho que mais do que inconstitucional a lei não tem nenhum sentido, mas isso eu acho que o que não se percebe aqui, o que se percebeu hoje é que o PSD não sei se terá mudado de ideias ou não, aparentemente não terá. Quem mudou aqui de ideias foi o PS, eu ainda não entendi para que é que foram mexer na lei em primeiro lugar, se agora aparentemente estão em desacordo com o que fizeram, não consigo entender.
E que isto causa uma confusão que causa muito prejuízo e que pode ter repercussões nos próximos 4 anos da vida dos municípios, mas isso também as pessoas têm que lá está, também se calhar porque é que isto se faz? Porque se pode fazer sem uma penalização eleitoral substancial, não é? Quantas pessoas é que vão deixar de votar no Partido Socialista por causa deste episódio? Essa pergunta também fica no ar, não é? As pessoas têm que perceber que quando não há penalização política para este tipo de coisas, depois elas acontecem. Concorda com a política dos autarcas independentes em ir criar um partido de propósito para conseguirem ter uma candidatura de igualdade de circunstâncias com os partidos? Porque os autarcas independentes deram até 31 de março para que mudasse a lei. E já reuniram na Assembleia da República e também com vários partidos. Tendo em conta a posição que hoje foi tomada e o acelerar dos calendários, não foi quase empurrar os movimentos independentes a criar mais um partido para conseguir alterar, para conseguir ter igualdade de candidatura? Eu percebo porque reuni com eles, eu acho que eles têm razão. Eu tentei ao máximo que aquilo não fosse aprovado. Agora, vamos lá ver. Para mim, partidos são coisas sérias e correspondem a ideais definidos. Eu acho precisamente que não devia ser preciso eles constituírem um partido, nem acho que isso quer dizer, não tem lógica nenhuma e tem consequências que nós nem sequer conseguimos prever. Portanto, eu vejo isso com muita preocupação, porque acho que o ideal era que isto tudo fosse resolvido. Ou por outra, o ideal era que nunca tivesse acontecido, mas já que aconteceu, era que fosse resolvido. Mas também lhe digo, se houver real vontade política, em uma semana, 15 dias, pode ficar resolvido. É preciso que haja vontade política. Pois, que é preciso acertar todo o texto, não é? Depois é preciso votar, depois é preciso ser promulgado. É verdade que é preciso acertar o texto, mas nós também não estamos a falar de um assunto que esteja pela primeira vez em cima da mesa. Aliás, o que o CDS propôs, o projeto do CDS é muito simples, é tirar as alterações todas que foram feitas e ponto final. Em vez de estarmos a tentar aperfeiçoar e aproveitar, vamos tirar isto e deixar como estava, porque acho que já toda a gente percebeu que foi uma asneira ter mexido. Portanto, isso é fácil tecnicamente de se fazer, como se percebe, não é? Há outra solução que os movimentos independentes equacionam, que é arranjarem partidos de barriga de aluguer, daqueles partidos mais pequenos que não têm expressão, então pedirem para serem candidatos por esses partidos. Isso também é um pouco uma fraude à própria democracia, não é? É isso que eu lhe ia dizer. Eu não posso ver isso com bons olhos. Eu acho que, quer dizer, primeiro se era isso que queriam fazer, mais valia terem feito isso logo inicialmente, porque essa hipótese sempre esteve em cima da mesa, não é? Sempre o puderam fazer. E depois, os partidos não são supostos ter barrigas de aluguer, as coisas têm que ter uma lógica. Os partidos têm um quadro ideológico, têm uma lógica de existência e uma lógica que é nacional, não é local. E isso sim é inconstitucional, não há partidos locais. Nem pode haver. Portanto, eu não vejo isso com... Eu acho que a lei como estava fazia sentido e as populações habituaram-se a isso. Aliás, eu aqui acho que os partidos foram muito apressados porque tiveram uma reação de medo. Eu acho que com o tempo, que provavelmente... Peço desculpa. Com o tempo, provavelmente até iam voltar candidaturas partidárias a ser ganhadoras. Eu acho que isto foi uma precipitação. Claro, acredito. E agora coloca-se aqui a questão que é como é que fica a situação do CDS-PP na Câmara do Porto com esta indefinição da lei eleitoral para o próprio movimento. Como é que o Dr. Rui Moreira na Câmara do Porto e os outros autarcas vão conseguir conseguir gerir esta incerteza? O CDS, como está envolvido também nesta candidatura do Porto, que é um exemplo aqui mais próximo, como é que o CDS vai gerir esta questão com o Dr. Rui Moreira? Bom, eu não sou nem dirigente, nem conselheira, nem distrital, nem nacional do meu partido. Claro. Portanto, Mas essa é uma opinião, questão para eles responderem. Agora, eu acho que é gerir como têm gerido. Não me parece também particularmente difícil, não é? Não é uma questão que tenha suscitado dúvidas. Acho que já há abundantes declarações sobre esse assunto de apoio e, portanto... só que o Dr. Rui Moreira tem os Vamos lá ver, a questão política aqui é apoiar ou não apoiar. E eu acho que essa questão está decidida. Depois o resto é processual, não tem a ver com a essência do que as coisas são.
Só que tem um impacto enormíssimo, essa questão processual, para conseguir legitimar uma candidatura, não é? Portanto, porque se forem cometidos erros processuais, o tribunal onde apresentarem a lista, Claro, por mais aliás, boa vontade que tenham, não vai aprovar. Perceba que eu não sei se as pessoas têm esta noção, mas já houve candidaturas com muitas assinaturas que acabaram recusadas, portanto isto pode acontecer. Eu dou um exemplo, não é? há 8 anos à Câmara de Gondomar, era uma lista de cidadãos independentes que tinham todas as sondagens levavam uma vantagem enorme para ganhar a própria Câmara, e hoje atualmente é vereador na Câmara do Porto, não é? E esse movimento foi declarado ilegal pelo Tribunal e tinha clara vantagem relativamente aos outros aos partidos que estavam a ser candidatos. Portanto, se esta questão processual tem um impacto enormíssimo depois. Pois tem, por isso é que eu acho que não faz sentido nenhum esta discussão ter sido levantada e estamos agora nesta indefinição, porque nós estamos a meses, não estamos a anos de eleições, mas isso tem que perguntar aos partidos que tiveram esta ideia, porque isto realmente não tem pés nem cabeça, mas é a situação em que estamos. Eu acho que apesar de tudo é melhor corrigir do que deixar ficar, não é? Soutora, a última pergunta que lhe queria fazer é sempre uma pergunta desconfortável, que brindo sempre os meus convidados no final. Exatamente. Sei que já lhe perguntaram muitas vezes, mas vou ter que perguntar mais uma vez. A doutora Cília Meireles é uma destacada quadro do CDS-PP, tem muitos anos de atividade e vida política. Como é que se sente? Sente-se preparada para algum dia liderar o seu próprio partido? Eu sei que vai-me dizer que imediatamente que não, mas se for vou-lhe dizer a verdade que não está nos meus planos. É verdade. Não há resposta mais simples e mais cândida que esta. Não está nos meus planos. É porque quando abre essa questão das lideranças do CDS-PP, o seu nome vem sempre, é sempre um dos nomes que vem sempre à baila, como uma candidata, uma proto-candidata, não é? Portanto... Mas eu tenho uma regra que não tenho infringido, que é uma regra pessoal, não acho que seja um dever, é uma regra que eu sigo, mas que não acho que tenho o dever de o fazer, mas é assim que eu entendo proceder. Eu não discuto questões internas do CDS cá fora. Sobre esse assunto, eu não posso estar a ser mais franca, não está nos meus planos, neste momento não está nos meus planos. Doutora, muito obrigado. Não sei se quer deixar alguma palavra para os nossos Tâmega e Sousa aqui da nossa área, que são muitos espectadores que seguem este canal. Como é deputada eleita pelo Distrito do Porto, sempre pode dar uma palavra de esperança neste desconfinamento assim paulatino que estamos a fazer. Se quiser deixar fazê-lo. Eu quero mais do que uma palavra de esperança, quero deixar um grande abraço. Eu espero que a vida volte rapidamente ao normal, até também para poder retomar um trabalho de círculo de proximidade física, que também é importante, não é? Porque nós agora estamos próximos fisicamente, mas é quase cada um fechado na sua casa ou em círculos muito, muito, muito fechados. E eu tenho muitas saudades, sinto muita falta desse contacto mais físico e primeiro esta palavra e depois uma palavra de força sobretudo pensando naquelas pessoas que viveram os momentos mais difíceis, aqueles que tiveram familiares doentes, familiares que já cá não estão e que tiveram que viver isto tudo em confinamento, aquelas pessoas que veem o seu modo de vida e que não sabem muito bem qual vai ser o dia de amanhã, para elas uma palavra de solidariedade especial. Muito obrigado, doutora, foi um prazer. O prazer foi meu. Muito obrigado. Para a semana voltamos, passo a palavra ao Paulo. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigada. É sempre um gosto receber aqui alguém ligado na representação dos portugueses. Muito obrigado, doutora Cília Meireles. É um gosto tê-la aqui connosco. Quanto a ti, Paulo, marcamos presença na próxima sexta-feira. E já sabe, pode ver e rever estes e outros programas em novanoticias.pt. Uma boa noite e um excelente fim de semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.